Ei, pessoal, como vocês estão? Que saudade que eu estava de gravar aqui o podcast da Believe, Believe Podcast. Estamos entrando aí no nosso quarto episódio. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Uma convidada que veio aí da Conexão do Sebrae. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto o Sebrae tem sido importante na minha caminhada. E essa convidada de hoje, eu conheci ela no curso no Sebrae, no Bootcamp. Sabe quando você gosta da pessoa de graça? Eu falei, não, mas não vou me aproximar, não. Fazer amizade nessa altura do campeonato? Não, deixa esse negócio pra lá, né? Acabou que as coisas foram fluindo, acontecendo, foi se criando uma conexão fantástica e muito guiado, cuidado assim por Deus, né, gente? Que o nome da Believe já vem de acredite mesmo. Então não é diferente nas conexões. Então, vou convidar essa convidada que está aqui hoje, vou chamar ela para se apresentar. Vai ser um bate-papo aí, onde nós vamos falar sobre posicionamento digital? Vamos, mas mais importante do que isso, a questão do empreendedorismo, o que que ela teve de experiência, é uma pessoa de anos de experiência no mercado, sabe? Tem um currículo fantástico para compartilhar com a gente, uma história muito profunda, e a gente vai, nesse podcast em específico, entender um pouquinho mais de como é importante cuidado emocional nessa rota do empreendedorismo, senão, ó, a gente pode o quê? Pifar. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara Luana Silveira, Olá! profissional Bárbara Silveira. É uma honra ter você aqui para a gente gravar esse podcast da Believe. Acredito que essa gravação de podcast ela é mais do que o start de uma parceria muito valiosa. Comece se apresentando para a gente. Olá, pessoal! Eu sou a Bárbara Silveira, eu sou empresária, estou aí há 4 anos no ramo da indústria. Eu sou uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito perspicaz, sou muito vaidosa, Muito, viu, gente? até Muito. demais. É, Gosto muito de preservar as amizades verdadeiras. Eu faço questão de cuidar de todas elas. Adoro uma festa, né? Gosto de comemorar tudo, até as pequenas coisas. E, e é isso. Legal, a festeira, vocês viram, né, gente? Bárbara, você fez uma apresentação geral aqui pra gente de quem é a Bárbara, né? E agora vamos começar aqui a falar um pouquinho do seu currículo. Traz um pouco pra gente da sua trajetória, como foi essa caminhada aí de ser uma empresária. Conta pra gente um pouquinho do seu currículo, qual que é a sua formação. Bom, eu entrei em uma sociedade no ramo de indústria, fabricante de peças automotivas, e um dos nossos clientes era o grupo Fiat. Então, eu passei por todos os setores da indústria, né? Tanto o chão de fábrica até o alto escalão das negociações dos diretores do grupo Fiat. E assim, não foi fácil, não, mas me formou para eu ser o que eu sou hoje, sabe? A mulher que eu sou hoje. E me conta uma coisa. Primeiro aí nas experiências profissionais que você teve lá dentro, né? Que a gente sabe que uma empresa a gente tem diversos setores. Você falou, você vai de chão de fábrica às altas negociações, né? De alto escalão. Compartilha pra gente assim a parte administrativa, a parte financeira, como que foi essa experiência lá dentro da fábrica para você? Carol, a princípio foi uma loucura, porque era novidade, né? Mas para mim era a oportunidade da minha vida. Então, assim, eu não ia abrir mão. Eu pedi resposta de Deus, Deus falou comigo, vai, e eu fui. E aí, tudo que eu aprendi lá. É mesmo? É, Passeou assim, então, administrativo, quem que fazia? eu, Financeira, eu, chamar a atenção dos colaboradores. eu. Vamos pensar o que mais? Lidar com RH. Eu. Você que era o RH ou tinha um RH? Não, eu era tudo. Jesus, olha aí, pessoal. O eu empreendedora no sentido literal, né? Você ficou 4 anos nessa fábrica? 4 anos.
E era uma fábrica, então automaticamente eu imagino que tinha mais homens trabalhando, né? Só homens. Só homens. Eu era a única mulher e, assim, A única mulher? a única mulher e ainda chefe deles, né? Socorro, Deus! Como que foi isso pra você? Essa experiência com o público feminino, onde você, ó, masculino, onde você era a voz ativa ali de liderança. Foi um desafio muito grande, porque cada pessoa tem um tipo de personalidade. Mas os homens, eles não aceitam, às vezes, receber ordens de mulheres. Como eu estava num cargo de liderança, eles tinham que receber. Mas para ser uma forma agradável de eu passar essas instruções para eles e eu não criar um clima ruim dentro da empresa, eu buscava o tempo todo ser agradável. Às vezes eu cedia de um lado, de outro, mas eu tive que aprender a ser muito firme. E tinha dia que isso doía demais. Me conta uma coisa, imersa em tantas funções dentro da empresa, como era a sua qualidade de vida? Você tinha horário para descanso? Não, nenhum. Trabalhava de que horas a que horas? Eu trabalhava de 6 até as 17 horas, 6 da manhã às mas aí 17. depende. Dependia por quê? Porque quando chegava um pedido da Fiat lá que eles falavam assim, olha, eu preciso de tantas peças, eu tinha que me virar e contratar funcionário de última hora, abrir mais dois, três, já teve época de ter 3 turnos. E assim, do dia pra noite, chegou na sexta-feira o pedido e eu ter que me virar, na segunda-feira já tá com a equipe montada e atender. Então, assim, era tudo isso. E tem uma questão também que é muito, muito rígida, que é a ISO 9001, que são os padrões de Sim. qualidade para os veículos automotores. Então, assim, às vezes você fazia 30 mil peças, mas não podia passar uma com um detalhe. Que se passasse uma com um detalhe, aí já tinha que todo um outro processo que você tinha que colocar lá dentro para poder passar as peças de forma certinha, sabe? Eu ficava assim, gente, mas 30 mil peças, como é que vocês não me aceitam uma? E realmente não aceitavam. Uau! Entrando nesse assunto do tempo de qualidade, né? Muito tempo imersa dentro de uma empresa. Teve alguma coisa nessa sua trajetória que te afetou de forma emocional? Tudo, Tudo. O que que tudo. é esse tudo? Conta esse tudo pra gente. Como eu tinha que ser muito forte, eu não poder, e eu tava ali no meio de homens, eu não podia demonstrar fragilidade. Em momento nenhum. Nenhum, nem de Nenhum. TPM, aquele dia que você Nada. queria matar um, Nada. firme o tempo todo. General. Sim, não, assim, nunca fui uma pessoa difícil de conviver. Eu sempre que escutei muitos funcionários, sempre, às vezes até ia lá para conversar, para pedir conselhos. O que que você acha pra gente mudar isso daqui? Porque tinham funcionários que eram muito velhos de casa. Então, com Aham. esses, acho que era mais difícil ainda de lidar. Porque, assim, eles já achavam que estava tudo certo, né? Eles estão ali há 20 anos, eu estava lá há 4, porque essa sociedade que eu entrei, a empresa já, já tinha 20 anos já. Já tinha 20 anos quando você Isso. entrou? Nossa, toda uma cultura Sim. estruturada. E aí, funcionário que entrou quando começou, você já sabe a cabeça da pessoa, né? E Tradicional, né, homem ainda, gente? aí chega uma menina de 29 anos que eu tinha na época, para poder falar com eles o que eles tinham que fazer e a forma que eles tinham que fazer. Imagina. Então, assim, foi muito difícil. É, Mas eu aprendi a lidar com isso. Aprendi assim. Eu aprendi a ignorar os meus sentimentos. Não é que eu aprendi a lidar, sabe? Eu passava em cima de qualquer coisa que eu estivesse sentindo para não demonstrar fraqueza. Mulher, que isso? É forte, né, gente? Porque ignorar o que você está sentindo para estar à frente de uma empresa, desafiante, desafiante. E nessa trajetória de ignorar sentimentos, de excesso de horas de trabalho, o que mais te marcou nesses 4 anos aí dentro dessa trajetória?
Ai, Carol, são tantos momentos, né? O que mais me marcou foi quando um dos meus sócios saiu e ele que ficava à frente das negociações. E aí eu fiquei sozinha na empresa. E aí bateu aquele medo. Eu falei assim, e agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu fico? Será que eu não fico? Eu falei assim, mas eu não posso jogar tudo pro alto também porque ele quer sair e sair também. Então eu vou dar sequência e vou continuar com esse projeto. Vamos fazer da forma que eu sempre fiz, aprendendo. E enfrentei e fui. Então, assim, eu achava que eu não era competente o suficiente, porque a gente acha que a gente nunca está preparado. A gente sempre espera a gente estar 100% para poder executar alguma coisa, né? Perfeccionista, né? É, extremamente. Então, assim, eu esperava, eu queria estar pronta, mas se você for esperar você estar pronta, você nunca vai, né? E aí, depois de tudo que aconteceu, que eu fui fazendo as tarefas e tudo mais que eu tinha que fazer dentro da empresa, lidando com as pessoas, com fornecedores, fazendo compras de matéria-prima, assim, arcando com toda a responsabilidade, eu vi que eu era totalmente capaz. E que às vezes é só um medo que impede a gente de agir e de tomar a frente de alguma coisa. E a gente perde oportunidades na vida por não ter coragem, achar que a gente ainda não tá pronto. Sabe? Tem gente que fala assim, eu vi até um curso lá no Sebrae, um curso não, foi no E-Festival. Teve um dos palestrantes que falou assim, eu acho um absurdo o pessoal falar esse negócio assim, vai com medo mesmo. Não vai não, você tem que olhar antes que não sei. Gente, eu sou prova viva, vai com medo mesmo. Tudo que eu tenho hoje é fruto da coragem que eu tive. De enfrentar o medo, né? Sim. De ir com medo mesmo. De ir com medo mesmo e resolver. Bárbara, tudo isso que você viveu e de ter que enfrentar essas experiências, nós sabemos que o nosso corpo, ele não é uma máquina, né? E você falou uma coisa muito forte, que você negligenciou muitas vezes não, né? Negligenciou totalmente o que você sentia para estar lá dentro e segurar a sua postura de gestora, de sócia, de quem tá ali como dona, como proprietária, como empresária. E sabendo que o nosso corpo ele não é uma máquina. Isso gerou algum reflexo no seu corpo físico? Como que foi isso? Você teve que ir para terapia? Sou super a favor da terapia, viu, pessoal? Inclusive faço. Mas como que foi para você? Porque eu fico imaginando o seguinte: eu sou uma pessoa bem sensível e as coisas me afetam muito fácil. Então, essa parte de negligenciar os sentimentos, tipo, ficou em destaque aqui na minha cabeça. Pra te perguntar por quê? Quando a gente negligencia, o nosso corpo, ele reverbera, de alguma forma. E você sendo mulher, até biblicamente falando, cientificamente falando, até pelo poder da mulher de gerar, a mulher, ela tem, de fato, uma sensibilidade diferente. Teve algum momento que você olhou para esse lado emocional? Como que foi? Você se sentiu afetada emocionalmente? Conta pra gente. Ai, Carol, é a parte mais difícil de falar, né? Então, em 2019, que foi o primeiro ano que eu estava na sociedade gerindo o negócio, eu tive um AVC. Foi assim, foi um AVC de estafa mesmo, de estar trabalhando demais, de querer entregar tudo para todo mundo e fazer tudo da melhor forma possível. E como eu sou muito. Ai, gente, qual que é a palavra? Fugiu aqui. Perfeccionista. Perfeccionista, eu não me permitia, eu não aceitar, eu nunca aceitei um erro meu. Eita, chicote na mão, né? Exatamente. Então, assim, pra mim errar era o Não é fim. humano, não. Não. E principalmente porque eu estava entrando numa empresa, numa sociedade que já tinha uma cultura. Então eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que me encaixar aquela cultura, Se aquela forma. adaptar, né? E Isso. caber naquela cultura, né? Exatamente. Então, assim, isso pra mim foi o ápice. E eu já sabia que eu tava exausta.
Mas eu não ia abrir mão daquilo. Eu queria aquilo porque foi uma escolha minha e eu via como a oportunidade da minha vida. Você entrou lá em qual ano? Em 2019. 19 mesmo? 19. Então, no primeiro ano... Eu entrei em janeiro, dia 19 de novembro de 2019 eu tive o AVC. Gente, eu achava que era, tipo, 2 anos depois. Não. No primeiro ano, Bárbara. Não deu nem um ano, né? Sim, né? No primeiro período. Como foi isso? Bom, você quer que eu explique direitinho os detalhes? Vai até onde você se sentir confortável. Tá. Eu tive à noite, eu acordei, tava com o lado do corpo muito dormente, achei que poderia ser formigação mesmo. E eu tinha uma preguiça de levantar pra ir no banheiro fazer xixi, eu ficava fazendo hora, segurando até dar de manhã pra ir fazer, sabe? Aí levantei. Quando eu levantei, eu perdi o movimento do lado direito. Eu fui, coloquei a mão na parede assim pra tentar segurar, a minha mão não foi e o meu corpo, minhas costas que parou. Aí eu sentei na cama um pouquinho assim e foi passando. Falei, não, isso é dormência, alguma coisa. Não sei o porquê. Veio na minha Aí fui no banheiro, fiz xixi, voltei. Veio na minha cabeça assim, não sei, um negócio de vídeo de AVC que eu tinha visto. Falei, gente, que trem estranho. Vou lá no banheiro. Aí, como o meu banheiro tem uma suíte, eu fui no outro banheiro para não acordar meu marido. Fui lá, liguei a luz, sorri, tava normal, levantei os braços, tava normal. Falei, não é nada não, vou deitar e vou dormir. Quando foi de manhã, que o Leandro, meu marido, tava indo trabalhar, ele sempre vem, me dá um beijinho e tal, fala que tá indo. E aí ele falou comigo, tô indo. Aí na hora que ele olhou pra mim, que eu fui despedir dele, ele falou assim, nossa, o rosto tá estranho. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, aconteceu um negócio comigo de noite. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, levanta aí pra me ver. Aí eu levantei, ele falou assim, não, tá estranho. Aí, que eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele vai lá no espelho pra você ver. Eu fui, aí um lado do meu rosto tava totalmente paralisado. E aí eu olhei assim e comecei até a rir. Ele falou assim, não, você vai pro médico. Eu falei com ele assim, não, eu tenho que ir pra fábrica, né? Gente, Aquela coisa. Fábrica em primeiro lugar. Eu tenho que estar lá na fábrica, eu tenho que ir pra fábrica. Ele, não, você vai pro médico agora. Porque a avó dele já tinha tido vários AVCs, então ele já sabia como que era. Aí ele falou comigo, vamos pro hospital agora. Pega as suas coisas e vamos. Aí eu tomei um banho rápido, enquanto eu tomei banho, foi voltando, sabe? E fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha bolsa caiu no chão. Quando a minha bolsa caiu no chão, que eu fui tentar pegar ela, deu de novo. Eu sabia que eu tinha que pegar a bolsa. Na minha cabeça, eu tava fazendo um movimento, mas nada respondia. E foi muito rápido, sabe? E aí, quando eu entrei para a sala de emergência, que eu contei para a médica, ela fez alguns exames, não tinha constatado, e aí ela me internou. Falou, Bárbara, a gente vai te internar, porque eu vou fazer um check-up geral, porque você teve. A princípio, a gente acha que você teve um AVC. E você vai ter que ficar em observação. Eu fiquei uma semana internada fazendo tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Parou tudo, né? Parou tudo, o meu telefone não parava de tocar. Eu trabalhando assim, internada. E eu aquilo começou a me fazer mal. E aí eu tentava explicar para eles que eu estava mal e tudo mais, mas não adiantava. A resposta que eu tive era: empresário é assim mesmo. Eita. Empresário é assim. Você não pode parar, não. A empresa não para porque você está doente. Nessas palavras? Com essas palavras. E aí, aquilo ali entrou eu absorvi a informação e falei, não, então tudo bem, então vamos fazer, que não sei o quê. Já que é assim mesmo, né? Então, assim, aí a médica falou comigo, mas você vai ficar 1 mês em casa. E nesse 1 mês, eles fazendo todos os tipos de exame. O pior pra mim foi na primeira noite que eu estava lá no hospital, que eu nunca tinha feito ressonância e eu tenho fobia de lugares muito fechados. E aí, eu fui fazer, o hospital me chamou para fazer esse exame 2 horas da manhã. E aí você assina uns termos lá malucos, né? E aí eles iam colocar contraste e tal. Eu não sabia se eu tinha alergia ou não, mas eu tinha que assinar. Foi uma loucura. Falei, gente, será que agora eu vou morrer e tal? Mas graças a Deus eu sobrevivi, não tive nenhuma sequela.
por um tempo eu fiquei meio que tonta, tinha muito medo, porque o meu psicológico realmente ficou abalado, porque eu tinha medo de acontecer de novo a qualquer momento. Mas com o passar do tempo, tudo que acontecia comigo, eu ia parar no pronto-socorro. Até que um dia o médico falou comigo assim aqui, para de ficar vendo o doutor Google, porque senão você vai morrer de verdade. E aí, o Leandro também me deu umas chamadas, sabe? Eu parei de ficar vendo e foi passando, e eu fui me adaptando e tudo mais. Então, nos 10 primeiros meses da sociedade, já aconteceu esse episódio do AVC. Sim. E você falou pra gente aqui que você ficou lá 4 anos. Logo no primeiro sinal, ela ainda persistiu. Não, e um detalhe, Carol, é que quando eu voltei, que eu parei na porta da empresa, que eu voltei da internação, do AVC e tudo mais, eu chorava tanto, tanto, tanto dentro do carro, e eu liguei pro meu marido. Falei com ele, Leandro, eu não consigo entrar. Aí ele falou comigo assim, então vai pra casa, se você não consegue, você vai pra casa, você não precisa de ficar aí. E aí, eu fui pra casa e tudo mais, mas foi assim, foi uma fase muito difícil, sabe? Porque às vezes até alguns amigos que a gente espera que tenha, numa hora dessa, você vê que você não tem. É difícil. Sacode tudo, né? Os 10 primeiros meses, você ficou lá 4 anos. Como que foi esse próximo período de adaptação? Exemplo, com AVC, eu já considero, olhando daqui, que já tinha sido um sinal macro, né? De uma estafa gigante. Como que você suportou os próximos 3 anos e 2 meses que você ficou lá? O que mais que reverberou em você? Carol, eu suportei com a força de Deus, sabe? Porque assim, tinha dia que eu não queria estar lá. Mas eu sabia que para mim era necessário. Eu sempre coloquei essa sociedade como um estágio na minha vida, sabe? Que ia ser assim uma coisa para eu aprender mesmo ao máximo. Jesus. E assim, depois disso aconteceram outras circunstâncias que eu comecei a ter várias crises gástricas. E aí o endócrino também não descobriu, fez todos os tipos de exame, ressonância e tudo A mais. ressonância voltou. Agora eu já me acostumei. Agora eu vou tranquila. Não vai estar precisando, né? Mas, e aí, ele falou comigo assim, Bárbara, o que você tá tendo são gatilhos. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas doutor, como que eu tô tendo gatilhos? Sendo que ontem eu tava bem, o meu dia foi tranquilo, eu não passei nenhuma raiva e hoje eu vou parar no pronto-socorro? Aí ele virou pra mim e falou assim, Bárbara, são gatilhos. E nesse dia, Carol, foi tão forte a dor que eu internei de manhã e eu saí à noite, mas mesmo assim, porque o Leandro falou comigo assim, Bárbara, eles vão te internar. Porque a médica foi me dando a medicação e por fim ela tinha me dado morfina, porque a dor não passava por nada. Era uma dor muito intensa, assim, deu No rolar estômago. no chão de dor. E aí a médica virou pra mim e falou assim: Olha, eu te dei morfina, se caso não passar, eu vou ter que te internar. E eu chorando de dor. E o Leandro vem e fala comigo assim: Olha, Bárbara, você fala que você tá bem e tal. Eu falei: não vou falar, não tô bem. Aí, como deu uma amenizadinha, mas não foi tanto, eu falei com ela que eu tava bem e fui pra casa. Ela tinha me dado pra tomar em casa um remédio que é bem forte, que chama Tramal. E é o mais forte que tinha em questão de miligramas. Aí, chegando em casa, tava doendo muito ainda. Eu tomei ele ainda. E assim, era uma atrás da outra essas crises, sabe? E aí foi indo até eu engravidar. Você E engravidou o médico me quando? falou que quando eu engravidasse que isso ia parar. E realmente parou. As As crises crises gástricas. gástricas. Ele falou assim, Bárbara, quando você engravidar, que você virar mãe. Eu ainda não sou mãe, né, gente? Opa. Mas quando você engravidar, isso tudo vai passar. Você vai ver. Aí eu falei assim, gente, não tô entendendo mais nada que tá acontecendo comigo, né? Mas tá bom.
E aí, E ele deu um porquê que passaria as crises ele falou que a gástricas? preocupação, porque a mãe, a preocupação dela não é com ela, Ai, com o é filho. com o filho. A sua atenção se torna toda pro filho. Pelo menos foi isso que ele me falou, né? E Uhum. realmente parou. Você engravidou quando? Foi em agosto. Agosto do ano passado, 2022. 2022. E como foi o período da Eu descobri no gravidez? dia 22 de agosto de 2022. Ah, que legal! Numerologia tá on. É, como foi? Foi lindo. Foi a experiência mais linda que eu tive. Eu me transformei como pessoa. Eu vi que realmente o que eles falam que mãe, você só. Minha mãe falava comigo assim: ah, você só vai saber quando você for mãe e tal. Você muda, as suas prioridades são outras, as suas vontades de tudo são outras. Você se torna uma mulher que vive para o seu filho e não para os seus desejos, porque eu sempre fui uma pessoa que me coloquei como prioridade acima de tudo. Porque eu sempre fui muito sozinha, sabe? Uhum. Sou filha única, a minha família por parte. A família da minha mãe é muito pequena, mas a família por parte do meu pai é toda do Rio de Janeiro. Então eu sempre vivi muito sozinha. Uhum. E aí, pra mim, as minhas prioridades, o que os meus pais não podiam me dar, eu ia me dar. Então eu sempre trabalhei querendo me dar tudo que eu não pude ter. Então, assim, quero fazer um negócio, a rainha das plásticas. Hashtag pega a dica. É, quer fazer plástico assim, 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 vai lá e faz. Ah, quero um negócio assim, ia lá e fazia, sabe? Mas tudo, nada foi fácil, entendeu? Porque tem gente que olha e fala assim, nossa, ela, ninguém sabe o por trás, o que que você passou pra você ter o que você tem, né? O sapo que você teve que engolir, e por aí vai. E você falou que ainda não é mãe, porque a gravidez não foi concluída? Não foi concluída. Eu perdi o bebê e, assim, ele parou de. Passei por um momento na empresa que eu tive que mudar algumas coisas lá dentro, não por escolha, mas por questões de gestão mesmo e financeira dentro da empresa. E aí foi uma fase muito difícil, porque os funcionários não entendem. Você tá ali, pagando o salário deles em dia, fazendo de tudo para você manter o emprego deles. E assim, por mais que você faça tudo, você ainda sai como uma pessoa ruim. Eu não sei por quê. Isso dói, sabe? Dói Aham. muito. E aí, quando eu tive que tomar essa decisão, que eu já sabia que em algum momento eu ia ter que tomar, foi uma coisa que me corroeu muito por dentro. Porque eu sabia que ia ser uma loucura. E realmente foi uma loucura. E aquele sentimento dentro de mim me doía demais. Eu passava noites e noites em claro. Assim, não conseguia dormir. Eu não tinha paz. E é uma loucura acontecendo e eu sozinha gerindo tudo aquilo, negociando com o fornecedor, negociando com o cliente, é, passando por auditoria de questão de ISO, que foi uma loucura mesmo, sabe? E aí, quando eu fui fazer o meu ultrassom de 3 meses, eu tava muito feliz, que eu achava que nada poderia acontecer, sabe? Mas todo mundo me falando, Bárbara, você tá muito nervosa, você tem que ficar mais calma, você vai passar isso pro bebê. E aí eu peguei e fui fazer o ultrassom de 3 meses e a médica falou com a gente. Nesse dia foi bem difícil. A médica falou com a gente assim, olha, infelizmente, não tem mais batimentos cardíacos. E como foi esse período quando você e seu esposo descobriu isso? De imediato, você já teve o aborto? Como é que foi? Não. E aí eu fui na minha médica, né? Depois que porque o ultrassom não é com a minha médica, era com outro médico, era no Uhum. laboratório. Eu fui na minha médica, ela falou comigo assim, Bárbara, aguarda, porque como é muito a sua gravidez ainda tá no início, o seu próprio corpo vai liberar, Expelir. expelir. Só que assim, é, já tinha 1 mês que o bebê já não tinha batimentos, estava dentro de mim.
Nossa. E eu não tinha tido nenhum sinal, só os meus enjoos que tinham passado. E aí eu peguei e esperei. Demorou mais 2 semanas para o meu corpo começar a entrar na reação de liberar. E aí eu comecei a ter contração muito forte. Foi assim, foi a pior experiência que eu tive. Inclusive, vou fazer essa propaganda aqui, porque mães não vão na maternidade da Unimed. É o pior lugar que tem para ir. Inclusive, falei com meu marido para ele poder fazer as rotas, que quando tiver um novo bebê, que a gente não quer passar nem na porta mais. É, então, quando você está tendo um aborto, Carol, uma coisa que é muito difícil quando você chega na maternidade eu acho que talvez eles possam achar que você que causou aquilo, sabe? Pelo menos foi essa sensação que eu tive. E me colocaram numa salinha, num canto, com outra pessoa que estava tendo um aborto também. Foi assim, foi a pior. Eu tive AVC, eu tive crises gástricas fortíssimas, mas eu nunca tive uma dor tão forte quanto a dor que eu estava tendo. Eu não conseguia sair de casa. O meu marido teve que. E tentou me carregar, não conseguiu, porque eu não ficava quieta de tanta dor. Cheguei no hospital, eu agarrava as enfermeiras pela mão, falava, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Ela tem que fazer ficha primeiro, que não sei o que. Eu falei, deixa eu entrar. Aí elas deixaram eu entrar, mas ficaram segurando o Leandro lá embaixo para fazer a ficha. Não me deram nenhum remédio de dor. E eu não tomava remédio de dor porque eu não queria afetar o bebê. E como eu ainda tinha uma certa dúvida, né? Se o ultrassom que a médica tinha feito estava certo ou não, eu não tomava nenhuma medicação. E aí, quando eu cheguei lá, eles queriam colocar um remedinho, porque eu não tinha, eu tava totalmente fechadinho. Não Uhum. tinha, o meu corpo não ia expulsar sozinho, sabe? Eu estava tendo as contrações para expulsar, mas estava tudo fechadinho. Eles queriam colocar um remédio para poder é, o corpo Ajudar. ajudar a liberar. Aí eu virei para eles e falei com eles assim, olha, eu não vou deixar colocar o remédio enquanto não fizer um novo ultrassom. Aí o médico me falou assim: ah, mas o ultrassom é só amanhã, meio-dia. Isso era 8 horas da noite, na sexta. Falei assim: então eu vou aguardar. Isso gritando de dor. Socorro. Eu falei: ninguém vai pôr remédio aqui não. Aí acho que ele ficou com dó e falou assim: é, então tá, então eu vou fazer. Aí pegou o ultrassom lá. Se tinha ultrassom, por que não fazer? Quando pegaram o ultrassom, não tinha nem a camisinha para fazer o ultrassom. Ele fez com luva. Pra você ter uma ideia do que eu passei, né? E aí fez, falou comigo, olha, realmente não tem e tal. Aí eu deixei colocar. Mas as contrações não passavam. E aí eles foram fazer a curetagem em mim 5 horas da manhã de sábado. Enquanto isso, eu sentindo a dor, passando muito mal, porque não é só dor, né? A dor, quando ela vem muito forte, pelo menos em mim, eu começo a me dar ânsia de vômito. Então, assim, era muito, muito forte, sabe? E aí eu peguei e fiz a curetagem no sábado. Na segunda-feira eu estava trabalhando de novo. Minha médica virou para mim e falou assim: Bárbara, você tem que ficar pelo menos uma semana. Eu falei: não posso. Não tem ninguém para estar lá. Só Você eu. chegou em casa no sábado, depois de uma dor física e emocional, fez a curetagem, passou o domingo em casa e na segunda-feira estava na fábrica. Trabalhando. Por quê? Dentro de você Não, porque não tinha ninguém para resolver nada. Tinha que ser eu. e nada de se permitir viver aquele momento. Não. Não tinha como. E o pior, que eu acho assim que eu negligenciei mais, é porque eu tinha que estar lá forte. Eu não podia estar lá a Bárbara que acabou de perder o bebê, sabe? Eu andava com dificuldade porque eu tinha feito uma cirurgia, não podia ficar esticando, né? Jesus. Mas o tempo inteiro, tem que ir lá dentro para resolver alguma coisa, olhar a produção, olhar o estoque, definir alguma coisa. Eu tava o tempo E inteiro no salto, né? movimentando no Porque um salto. 1,58 m não te cabe, né? No salto. Então, assim, transitando dentro da fábrica e com a cara como se nada tivesse acontecido. Ninguém nem sabia o que tinha acontecido. E não souberam na época? Não, no momento não. Foi com um funcionário só que eu falei.
que os meninos estavam assim com essa questão de ter tirado algumas coisas de eles tinham uma meta de produção, essa meta de produção não estava atendendo mais, e aí eles estavam saindo muito cedo. Então, como fez essa troca, que voltou para o horário normal, que essa bonificação era momentânea, isso sempre ficou, a gente sempre deixou isso claro, mas quando você tira, ninguém gosta, né? Uhum. É, eles estavam um pouco difíceis lá dentro de lidar, mas eu tinha que tomar providência, né? Então, algumas demissões, algumas advertências, e a gente foi fazendo, eu fui fazendo de acordo com o que era necessário para o negócio seguir. Uhum. Mas assim, com sorriso no rosto, vida que segue, porque foi isso que eu aprendi lá quando eu tive o AVC. E deixa eu te fazer outra pergunta. O aborto foi em qual mês? Eu descobri, eu descobri no dia 13, no dia do aniversário do meu pai, no dia 13 de outubro, que não tinha mais os batimentos. E aí, umas 2 semanas depois, foi em novembro Aconteceu. que aconteceu. Depois de um AVC, de crises gástricas fortes, ao ponto de tomar morfina, depois de um aborto, de novembro para cá, como ficou a sua cabeça em relação à fábrica, a trabalho, a negócios? Como que ficou a sua cabeça? Carol, continuava da mesma forma que eu tinha aprendido quando eu tinha tido o AVC. É vida que segue, Bárbara. Nada vai parar por causa de você. Então, assim, para mim foi muito difícil, para o Leandro também foi muito difícil, mas o que que aconteceu? É, eu comecei a ler um livro que chama Deus está no controle. E nesse livro eu não entendia muitas coisas, sabe? Eu falava assim, oh meu Deus, por que que você me tirou o meu filho se você... Por que que você me deu se você ia tirar? E lá tem trechos assim que eu sempre li ele picado. Eu ganhei ele no meu AVC em 2019, 4 anos depois que eu fui terminar de ler ele. E aí teve uma frase, uma parte que mexeu muito comigo, é que a gente acha que Deus não sente as coisas que tem que acontecer, mas ele sente a mesma dor que a gente sente. E foi exatamente uma pergunta que eu tinha feito, e eu peguei e li aquilo. Eu falei, não, é uma resposta. E aí eu fiquei mais em paz, sabe? Entreguei a vontade dele, aceitei e segui. Segui, mas achando que estava tudo bem. E quando você negligencia suas emoções, alguma coisa vai. Você vai perder o equilíbrio de alguma coisa, né? Sim. E aí, o que que aconteceu? Eu perdi o equilíbrio das questões sociais. Eu não queria. A minha vida era só a empresa. Eu não queria conviver com outras pessoas. Eu não queria sair de casa. Para mim era terrível ter que. Ah, vamos em tal lugar, vamos ver não sei quem. Eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, sabe? Aquela pessoa festeira que queria Acabou. festa, celebrar as pequenas coisas, sumiu. Totalmente. Ficou Totalmente. introspectiva, Total. zero social. Zero. Aí no final do ano eu falei assim: não, como eu sempre fechava a fábrica no final do ano, eu falei assim, gente, vou fazer uma viagem, vou desestressar, vou fechar a empresa 15 dias. Fechei a empresa 15 dias. Sabe quantos dias que eu fiquei sem trabalhar? Hum, 3. por quê? Porque não parava. As coisas, as outras coisas de do administrativo, por mais que você feche a produção, não para. E eu na ilusão que ia parar. Meu Uhum. telefone não parava, as coisas não paravam, sabe? E aí eu fui, viajei, fiz a viagem que eu queria, mas foi frustrante porque eu passei muito mal na viagem. Muito mal mesmo. E aí eu voltei para casa antes da viagem terminar e cheguei em casa e comecei a repensar, sabe? Isso foi janeiro. Janeiro, de dezembro para janeiro. Aí eu comecei a repensar e falar assim: poxa, eu tenho 15 dias no ano para poder tirar um descanso, né? E 15 dias que não são 15 dias. E aí eu venho e faço programa viagem, dá uma zebra, e eu não consigo fazer essa viagem, tipo assim, desfrutar dessa viagem,
o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô só trabalhando e ganhando dinheiro, mas eu não vou poder usufruir. Então aí eu comecei a. Pra mim, eu não tinha muita perspectiva, sabe, das coisas. Eu falava assim, gente, trabalhar a vida é essa. Tipo assim, não é possível que é isso aqui que eu vou viver o resto da minha vida. E aí eu fui começando a ficar desmotivada, mas sempre fazendo o que eu tinha que fazer. Uhum. Foi até que eu comecei a fazer terapia. Ô, Glória, tá É, vendo? Terapia é. é vida, não é só pra doido não, viu, gente? Né, Nem não, é viu, pra gente? doida, E pra gente normal. nem é pra doido. Tem que tomar uma tarjinha preta pra ajudar a ficar de boa. Então, assim, é, eu peguei e comecei a fazer terapia. E aí, na terapia, a minha terapeuta me ajudou muito a entender algumas questões. E eu, por fim, descobri que eu estava desenvolvendo burnout. Desenvolvendo, né? E aí foi, pra mim, foi assim, foi o ápice, sabe? É só isso tudo. É só isso tudo empreender. Gente, fica calmo, tranquilo. Tá, vai dar tudo certo no final. Mas o que que foi a virada de chave pra você, Bárbara? De toda. Vamos lá, a gente tá falando de uma história, de uma sócia que cresceu numa empresa de indústria, é, uma sócia que aprendeu muito, uma empresária que aprendeu muito da parte profissional do que precisa ter de negócio mesmo. A gente está falando de uma sócia que teve crises gástricas fortíssimas ao ponto de tomar morfina, que teve um AVC, que teve um aborto. Onde foi a virada de chave para você conseguir sair desse lugar? Qual que foi a percepção? O que que passou na sua cabeça que te encorajou a conseguir sair dessa sociedade? Carol, o que eu vou falar agora é forte. Ai, ai, ai. Mas assim, eu sei que tem muita gente que não acredita, ou tem gente que acredita, mas da mesma forma que eu pedi a Deus para poder me orientar se era para eu ir, eu pedi ele para me orientar se já não era hora de sair, porque eu não Sim, queria tomar uma decisão e é, ir contra o propósito dele, o que ele tinha planejado para mim, entendeu? sim. E aí eu virei para ele e falei: "Oh, meu Deus, eu preciso de uma resposta e tal, mas eu sou um pouquinho difícil de entender. Às vezes você já tá falando, né? Às vezes Deixa, você já falou, você deixa desenhadinho pra já mim. veio o AVC, já veio as crises, já veio um aborto, mas me explica, fala assim, bem específico, pode sair." Desenha assim, ó, ou escreve na areia assim, igual Jesus. E aí, nesse dia era um domingo, eu gosto muito de ir na igreja próximo da minha casa, o pastor que fala lá, ele é muito bom, pastor Leozão. E aí, eu cheguei lá e quando ele falou o tema do culto, não vou lembrar agora, acho que era mudanças, alguma coisa assim. Na mesma hora eu já senti e já veio Aquele aquela coisa. fervor, né, É, dentro. e aí eu falei assim, e aí ele começou a falar de uma forma assim, bem subjetiva. E aí eu falando com Deus, enquanto ele tava falando, eu falei assim: "Oh, meu Deus, eu não tô entendendo. Eu preciso que você seja mais claro." E saiu exatamente da boca dele assim: você pode sair tranquila, que aonde eu te coloquei, que fui eu que te coloquei, eu te coloco em qualquer outro lugar que eu quiser." No. E aí depois disso eu desabei a chorar dentro da igreja, né? E fui pra casa. Fui pra casa e tal, tinha tomado a decisão de sair, voltei atrás. Não, não, não é isso. Para de ser louca. Tá Voltei ouvindo atrás. errado? Quando eu tinha tomado a decisão de sair, tinha vindo a paz dentro de mim, sabe, Carol? E aí, depois que eu Voltou atrás? voltei atrás, a paz foi embora. Eita, veio a tribulação de Veio. novo. E aí, o pau quebrando. Porque 3 turnos na empresa, eu tava trabalhando de 6 às 22, porque assim, eu tinha que ficar pelo menos os 2 turnos. Até o Leandro foi me ajudar. O Leandro ficava nos outros turnos, se acompanhava, porque assim, senão eu não ia dar conta, sabe?
E você ter que montar uma equipe em pouco tempo, você não consegue colocar pessoas para poder dar um problema na máquina. Quem que vai resolver? Então você tem que ter pessoas ali que já estão no dia a dia para poder fazer, né? E aí, foi aí. E aí foi aí. Não, mas peraí, aí você voltou. E quando você voltou, como que você decidiu sair de novo? Porque aí você já tinha tido a paz, você voltou atrás, como que foi essa viradinha de chave? Nesse dia, eu tive que ter, assim, eu não tinha tempo para nada. Então, eu tive que ter uma consulta com a minha terapeuta. Essa consulta foi às 8 horas da noite. E a fábrica pipocando. Eu tive que fazer dentro do meu carro na garagem Da fábrica. da fábrica. Que bênção, Jesus. E aí, nesse dia, eu chorava muito, 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 muito. E ela falou comigo assim: Olha, Bárbara, acho que já deu, né? Aí eu tinha escutado uma frase de um dos meus sócios que falou assim: Nossa, mas você nadou, nadou e vai morrer na praia? E aí aquilo fica martelando na gente, né? Aí eu contei pra ela, falou assim: Bárbara, não é. Às vezes você nadou, nadou e vai atracar na praia pra você não morrer afogada. Nu. E aquilo mexeu comigo. E aí eu tomei a decisão. Tomei a decisão, passei por cima de muitas coisas e muitas pessoas que não concordavam com essa decisão. Foi difícil, porque eu tive que ser mais uma vez firme, doesse a quem doesse, e tomei a decisão. E com a decisão, você tomou a decisão e você é uma empreendedora, uma empresária. Como que você pensa hoje na sua futura rotina de trabalho? Carol, eu não imaginava que as coisas poderiam ser tão tranquilas como tem sido, sabe? Essa paz continuar dentro de mim. E, e tem sido maravilhoso, porque eu consigo gerir o meu tempo, eu consigo ajudar outras pessoas que realmente querem ser ajudadas, que veem que eu tô ali para poder somar, sabe? Então, assim, tem sido maravilhoso. E nessa nova rotina de trabalho, o que que hoje assim você não vai abrir mão? O que que você já decidiu que você não abre mão da sua nova rotina de trabalho? Nossa, essa pergunta é difícil, porque tem tantas coisas. Bom, eu acho que eu não abro mão de ter essa paz dentro de mim, sabe? Uhum. Eu posso fazer mil e uma coisas, mas eu preciso estar em paz comigo mesma. Ser eu, sabe? Poder ter as minhas amizades, poder fazer as minhas comemorações, ser feliz do jeito que eu sou, porque assim, eu sou. Tem essa casca grossa, mas eu gosto eu gosto de reunir as pessoas, sabe? Coisas assim eu gosto A bastante. leveza, aquela Bárbara que você apresentou aqui no início do podcast. Exato. Bárbara, e aí, de onde a gente sabe que a gente tá acompanhando, tá nascendo uma nova, já nasceu, né? Uma nova profissional aí, uma nova decisão. É claro que a gente tem que fazer um roteiro, né, gente? Você sabe que a gente faz um roteiro. E dentro da sua formação tem a faculdade de design de interiores, que você pensava em atuar, mas já nasceu uma nova Bárbara aí no Instagram, hashtag fica dica, falando de ser uma mentora financeira. Como que foi isso? Como que foi essa decisão, esse novo empreendimento, essa nova posição sua aí como empresária? Olha, foi uma amiga muito especial pra mim que me pegou pela mão e falou comigo assim: "Não, vamos, que a gente vai caminhar junto", né? E, e se não fosse ela, acho que nada disso teria acontecido. Faz comigo não, Bárbara Luana. Então, assim, tudo que está acontecendo é resultado de uma fusão muito especial. Sabe? Que é um presente de Deus que ele colocou assim na minha vida. E eu sei que realmente é um presente dele, um cuidado dele comigo.
nesse Isso momento... não tava no script. Não, eu falei pra trazer os lencinhos. Então, tudo que tá acontecendo é por causa da nossa fusão, Carol. E a nossa empresa, assim, pelo cuidado que Deus tem tido com a gente, eu sei que a gente vai decolar. E o Gente, tanto que isso a não gente... tava no script. Eu não coloquei uma pergunta dessa, eu juro. O tanto que a gente se esforça, que a gente se dedica. E pela experiência que eu tenho, eu sei que o céu é o limite. Beber um tiquitinho de água, né? Vontade de beber um tiquitinho de água. Olha eu chorando. Não chorava não, tá, gente? Conheci como a pedra robusta Falei de que hoje gelo. teria que trazer os lencinhos. É, E hoje, Bárbara, como que... Calma aí, gente, que o raciocínio até fugiu. Mas o seu posicionamento hoje, como mentora financeira, e a gente fala aqui também na Believe Podcast, a questão do posicionamento digital, que para você também está sendo algo novo, né? Sim, Porque vindo do mundo de fábrica muito tradicional, ela veio ali, mas pra que precisa de insight foto? Mas pra que precisa de Instagram? E essa parte também eu nem tinha colocado no roteiro, mas agora que me veio o start, né? Que a questão que tá sendo algo novo também, o posicionamento da Bárbara, que acaba que encaixa com o que a gente traz aqui no podcast. E a Bárbara, super resistente a Instagram, como se posicionar, será que é preciso mesmo? Veio daquele mundo de fábrica onde o faturamento é muito alto sem ter essa necessidade de um posicionamento digital, né? sim. E hoje, quando a gente vai para o campo de serviços e produtos que a gente vende, principalmente de varejo, o que que acontece? Instagram é o quê? Nosso cartão de visitas. Então, desde já da nossa fusão, em breve vocês vão saber mais novidades aí. Eu falei, Bárbara, a gente precisa te apresentar como essa mulher, essa potência que você tem aí dentro de você. Vamos fazer um caminho de estruturar uma página com a sua prestação de serviço. Então, já fez ensaio fotográfico, já está movimentando ali no Instagram, aprendendo os jeitos de gravar o vídeo, como se posicionar melhor. Já essa semana ela deu start em uma palestra de inteligência emocional com um parceiro dela, se apresentou, não, tinha muita dificuldade de falar em frente às câmeras e para as pessoas e tal. Como está sendo esse caminho de trabalhar o seu posicionamento no digital? Carol, primeiro, né, eu não me permitia chorar. E já tô me permitida. Conversa de chamada de vídeo também não. É, é, essa questão do digital para mim tem sido desafiadora, sabe? Não só do digital, mas de ter que palestrar, de ter que falar para muitas pessoas. Porque ali na fábrica eu já estava acostumada e tudo mais, quando eu tinha que passar algum recado, conversar com todo mundo, fazer uma reunião, para mim era muito comum. Mas, às vezes eu até preferia em chamar um por um para poder falar alguma coisa, para não ter aquela coisa daquela união para poder não atrapalhar o que eu tinha definido, sabe? Então, às vezes eu chamava um por um que eu sabia que aquilo ali não ia criar uma força maior contrária. Então, para mim, o digital tem sido uma novidade e que eu tenho gostado muito e que eu via com outros olhos, porque eu achava assim, vou ficar filmando minha vida, vou ficar fazendo isso daqui. Futilidade. Isso aqui é só gente que quer aparecer e não é, né? Eu vejo hoje como uma ferramenta maravilhosa e através de você, né, do seu trabalho com a Believe. E, e assim, eu vejo com outros olhos, né? Para mim tem sido um divisor de águas. E um ponto interessante, né? Até por você ter feito a faculdade de design, você entrou no momento que eu vendo daqui, você está encontrando seu propósito, né? Sim.
de trabalho, de vida, né? Apesar de não atuar no design, né? O design eu fiz mais foi porque eu gostava muito da área e quando eu comprei meu apartamento, eu tive muita dificuldade em decorar, em comprar as coisas, aquela exigência de mais medo de errar, né? Então, por isso que eu fiz o design, mas assim, eu sempre gostei dessa parte de criação, Tinha um né? lado criativo que estava escondido ali dentro, gente. Por mais que eu estou com essa empresa de mentoria financeira, né, empresarial, o design para mim é uma paixão também. Então, por isso esse cuidado e essa fusão. E essa descoberta, né, Bárbara, que eu lembro dela no bootcamp, eu falei, gente, mas você tem uma mente criativa, porque só uma pessoa criativa que dá umas ideias assim e tudo e tal. Então acaba sendo um caminho de descoberta mesmo, né? É, hoje, Bárbara, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Para os empreendedores, para os empresários? O que que você falaria com eles assim? Se você pudesse, você teria falado para a Bárbara de 5 anos atrás. Carol, a mensagem que eu falaria para a Bárbara de 5 anos atrás é a mesma de hoje. Não tem nada no mundo que você não possa realizar. Não tem um sonho que você não possa realizar. Basta você planejar e executar. E tenha coragem, porque desafios vão acontecer. Olha o que aconteceu comigo. Mas vai realizar. Põe na sua cabeça, vai, planeja e vai, porque vai acontecer. E de sonhos, de realização de sonhos, você entende, né? A gente tem uns minutinhos ainda. Eu acho que para a gente poder fechar, você podia compartilhar bem rapidamente como foi a idealização e a realização do seu carro. Que foi muito de mentalizei, sonhei, planejei e realizei. Sim, eu queria muito um Fala carro. detalhes, tá? Do carro. Eu queria muito um carro bem imponente, sabe? E um carro muito caro. E aí eu não tinha a menor condição de comprar o carro que eu tenho. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou comprar esse carro? Comecei a ver as possibilidades. E com as possibilidades eu planejei, executei e tá aí. Para quem não tinha a condição, se materializou. Então, Mas e assim, não é um carrinho, não, viu, pessoal? então, assim, não tem nada nesse mundo que você não tenha condição de realizar. Você tem que planejar e ir buscando as ferramentas necessárias para você poder executar. E eu quero ir um pouquinho além. Muito lindo. Falou de sonho, de planejar, de realizar. Não me olha com essa cara de assustado, não. O que que essa menina vai falar aqui agora? É... Agora, deixe uma mensagem que você acha importante para que as pessoas não negligenciem o emocional delas. Façam terapia. Ai, Carol, é difícil isso, sabe? Eu não sou muito de frases, não, mas eu acho que ao menor sinal você tem que procurar ajuda. Não se negligencie. Inteligência emocional é muito importante. Se tem algo doendo dentro de você, é porque algo está errado. E tem vários meios de você poder buscar ajuda e de ser feliz. É É isso. isso. Então, gente, muito obrigada a todo mundo aí que assistiu. Obrigada, Bárbara, por ter topado gravar esse podcast. Obrigada. Ela está aqui, gente. Foi mais um passo. Quis desmarcar várias vezes, desmarcou várias vezes. Sim, claro, com certeza. Mas é uma história muito preciosa e valiosa que eu acho que para nós empreendedores cai como uma luva, sabe? Essa parte de não negligenciar aquilo que a gente sente. Vocês já ouviram um pouquinho da minha história, sabe que o momento que eu negligenciei, eu cheguei a um estado de depressão. Então, assim, nós somos corpo, alma e espírito, de fato. Nós somos. E a gente precisa se cuidar, não rir, mas de dentro para fora. Né? É um passo de cada vez na mesma direção. Então, assim, nos acompanhe. Vem muita coisa legal, muita coisa repleta
e reflexo de um propósito muito forte que a gente acredita que não vem de nós, né? Mas vem daquele que cuida da gente. E, Bárbara, obrigado por ter topado. Eu sei que é um passo gigante que você deu hoje de conseguir gravar esse podcast. Muito obrigado E por ter abrir essas topado. informações, né? E abrir a caixa preta, né, gente? É. Trazer vida pra gente aqui. Através da história dela, porque quando a gente empreende, nós não somos um só, né? Tudo que a gente vive faz parte da gente, na verdade. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada a todo mundo. Finalizamos aí o nosso 4º episódio. Em breve, mais episódios para a gente compartilhar, falar do empreendedorismo, posicionamento digital e o mais importante, que é atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Muito obrigada. Não esqueça de curtir o vídeo para ajudar a gente aí a alcançar mais pessoas. Believe Podcast, Believe Marketing. E é isso. Obrigada.